paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero hoje trazer algo para você aqui, algo muito especial, algo muito forte. Quero falar com você hoje sobre, mais uma vez, essa situação da Xuxa está querendo reescrever a Bíblia, né? E depois o Caio Fábio também, né? Pastor Caio Fábio respondeu no Twitter a ela. Eu vou falar sobre esses assuntos com você hoje, um assunto polêmico, entrando também na questão da bispa Sônia Hernandes. Eu quero abordar isso aqui, alguns assuntos. Vou falar de alguns personagens, algumas pessoas aí influentes que vêm falando sobre esse assunto. O assunto aqui hoje é esse, sobre reescrever a Bíblia. O que você acha sobre isso? Você concorda com a Xuxa? Você acha que tem que reescrever a Bíblia? Qual o seu posicionamento e o seu pensamento sobre esse assunto, né? Eu vou deixar a minha posição, o que eu penso, o que eu acredito, né, aqui neste vídeo. Amados, antes de falar sobre esse assunto, eu quero pedir você para ir do lado direito, no botão vermelho inscrever-se, inscreva-se aí, compartilhe, ative o sininho, deixe o seu comentário, tá bom? Também não deixe de deixar o seu like para esse vídeo ir ao máximo de pessoas. Eu agradeço você que é novo inscrito aí no canal, estamos quase chegando aí a 4.000 inscritos, falta pouco, continue nos ajudando, compartilhando, escrevendo, comentando, tá? É muito importante o seu apoio. Também nos siga no Instagram, tá bom? É Pregador Leslie Elmer, tá joia? Também eu vou falar com você que nós temos um curso Descomplicando a Teologia, estou deixando o link aqui embaixo, você pode entrar lá e ver como você pode adquirir e aprender teologia conosco. Amados, falando sobre esse assunto, né, eu acredito que essa é a minha opinião. A Xuxa e algumas pessoas estão meio loucas da cabeça. Eu acho que isso é um pouco de loucura, é um pouco de doideira, né? E eu acho que isso também é um pouco de pessoas que, como por exemplo a Xuxa, eu não tenho nada contra a pessoa dela, né? Uma pessoa influente na mídia social, fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro aí, mas eu digo assim, ela não tem autoridade para falar sobre Bíblia, né? Ela não tem conhecimento para falar sobre Bíblia, ela não estudou teologia, nunca parou, nunca sentou numa sala e para aprender sobre esse assunto. Eu acho que a gente, quando vai falar sobre um assunto, a gente tem que dominar esse assunto. Quando você quer emitir opinião formada sobre esse assunto, você tem que falar como um profissional, como alguém que conhece, como alguém que estudou, como alguém que se formou para isso, né? Ela tweetou no Twitter dela, que eu coloquei aí, né, no último vídeo aí, né, sobre aquela questão da Sônia, bispa Sônia Hernandes, que a bispa Sônia Hernandes respondeu uma pergunta lá, né, onde foi perguntado para ela se homossexuais vão para o céu. E ela falou que, né, nós sabemos, a bispa Sônia Hernandes falou que ela não pode julgar, não compete a ela julgar, né? Mas nós sabemos o que a palavra de Deus diz. Nós conhecemos, sabemos que a palavra de Deus diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Isso é bíblico, né? Então, entrando nesse assunto, a Xuxa foi lá e comentou, né? E deixou um comentário lá que tem que retirar passagens da Bíblia e tem que reescrever a Bíblia. E ela também disse que no caso teria que chegar e tirar assuntos sobre ódios, né? Falando sobre ódio, sobre apedrejamento, sobre um monte de questões da Bíblia. Só que aí ela emitiu opinião falando que tem que reescrever a Bíblia. Então, falando com você sobre isso, eu quero que você entenda uma coisa. Ela foi lá, fez tudo isso e o pastor Caio Fábio, né? Verdade? Pastor Caio Fábio, que diz que é pastor, né? Ele foi lá e falou assim, minha amiga, esses pastores, essas pessoas que disseminam ódio, né, falando isso, ele disse que ela estava certa, né, e que só vale o que Jesus Cristo escreveu. Se só vale o que Jesus escreveu,
Se só vale o que Jesus escreveu, o que Paulo escreveu, não vale. O que os apóstolos escreveram, não vale. O que os profetas escreveram, não vale. O que Moisés, Abraão, nenhum desses homens vale nada. Nenhum deles vale. Nenhum desses assuntos vale nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então o Caio Fábio vai falar isso, vai falar que a Xuxa está correta e que só vale o que Jesus Cristo escreveu. Irmãos, isto é um absurdo, né? Umas bobagens que mais estão sendo faladas por aí, né? Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa e precisamos ficar alerta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas. E a palavra de Deus também nos diz que não suportariam uma sã doutrina. Paulo vai dizer que eles não suportariam uma sã doutrina e teriam comichões nos ouvidos. Então, o que acontece? Eles não suportam ouvir a palavra genuína, a palavra de Deus. E como não suportam ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus, têm comichões nos ouvidos, não querem ouvir o que a palavra de Deus diz, né? Nós vemos também que o pastor Marco Feliciano respondeu ela, falou, né, em questão da Xuxa, está emitindo opinião sobre Bíblia, né? Vimos também que o Nicolas foi lá e também respondeu a Xuxa sobre esse assunto. Vemos várias pessoas falando sobre esse assunto, né? Porque querendo ou não, irmãos, eles só podem estar loucos quando falam esse tipo de coisa. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é imutável. E uma das coisas, para quem estuda a palavra de Deus, nós entramos em uma inerrância da palavra de Deus. A inerrância da palavra de Deus, a inerrância da Bíblia. Quando nós estudamos sobre a palavra de Deus, nós entramos numa matéria como essa e aprendemos por que a palavra de Deus é inerrante, ela não tem erros, né? Porque ela é a palavra de Deus. E ela não pode nunca ser modificada, né? Eu não posso adulterar o texto bíblico. Um dos erros das pessoas de interpretar a Bíblia é não olhar o que a Bíblia está falando, né, hermeneuticamente, qual a forma, né, que está falando, qual o contexto que está falando, para quem está falando, de que jeito que está falando. E às vezes as pessoas pegam textos isolados, sem contextos, e querem falar de assuntos, né, que não dominam, que não leem o texto todo, não lê o contexto, não sabe por que aquilo foi escrito e sai falando certos tipos de bobagem, né? Xuxa, né? Também o Caio Fábio, também a Sônia, a Bispa Sônia, né? Falou bobagem, falou besteira, né? Eles deveriam parar e analisar o que estão fazendo, né? Inclusive Caio Fábio, ele tem um livro antigo, Síndrome de Satanás. Então, o síndrome do diabo, de Satanás, um tema mais ou menos assim, né? E ele deveria ler de novo esse livro dele, né? Ler de novo esse livro dele, rever esse livro que ele mesmo escreveu, para ele estar relembrando um pouco sobre isso, né? Porque parece que ele esqueceu que escreveu sobre esse livro. Eles só podem estar loucos, só podem estar, meus amados, influenciando de forma negativa. E existe, eu acredito, um jogo por trás disso, algum plano por trás disso, né? Alguns estão dizendo que eles estão juntos com a esquerda para modificar, né, algumas coisas, para poder trazer modificação à Bíblia, né? Modificar algumas coisas da Bíblia. Eu não duvido, né? Não posso afirmar tudo isso, mas também não duvido que seja verdade, porque essas pessoas, elas querem muito modificar a palavra de Deus. Elas querem adulterar a palavra de Deus. Elas querem modificar aquilo que Deus falou. Só que, irmãos, eles esquecem que a palavra de Deus diz assim, Jesus vai dizer assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar.
na minha opinião, humilde opinião, eles só podem estar loucos, só devem estar ficando loucos, porque não tem outra coisa para se falar. Isso é loucura, é doideira, para não chamar e não falar outras coisas além, né? Então essa é a minha posição, a minha opinião sobre todo esse assunto, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo. E nós estamos aqui para defender a palavra de Deus, estamos aqui sempre para ir a favor da palavra de Deus, né? Como diz Davi, eu escondi a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela não pode ser modificada de forma alguma. Essa é a minha opinião, o meu posicionamento, aquilo que eu acredito, tá bom? Essa é a minha fé, né? E se você gostou desse vídeo, deixa no comentário. Se você acha diferente, discorda de mim, comente aí por que você acha diferente também, mas essa é a minha posição e aquilo que eu acredito. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, mande para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E eu quero agradecer você que é inscrito, novo inscrito, tá bom? Nos ajude aí a alcançarmos mais pessoas, a defender a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu quero terminar dizendo para você que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.